Muito boa tarde para todos, já, portanto, quase boa noite no arquipélago dos Açores e também aqueles que nos acompanham em Portugal continental. Para os alunos que nos acompanham aqui na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, bem-vindos, bem-vindos a todos, alunos, membros da comunidade, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, estamos neste momento também no Facebook Live. É com muito gosto, hoje é o último dia do simpósio Filamentos da Herança Atlântica, que, como todos vós sabeis, começou precisamente no dia 18, portanto, na última quinta-feira, e no primeiro dia tivemos a presença do Sr. Vice-Presidente do Governo da região autónoma dos Açores, conterrâneo meu, Dr. Artur Lima, e com chave de ouro, para encerrar, portanto, este último dia, temos o novo Diretor Regional das Comunidades do Governo da região autónoma dos Açores, o Dr. José Andrade, que tenho o privilégio de conhecer há vários anos e acompanhar o seu trabalho na vertente do serviço público, na vertente da rádio, que foi durante vários anos, e no serviço público através de câmaras municipais e de vários governos também. Portanto, a primeira palavra de bem-vindo para todos, bem-vindos a todos. Muito rapidamente teremos hoje mais duas sessões, gostaria de já dar-vos essa informação, portanto, às 2 horas da tarde, mais 6 aí, portanto, às 8 da noite, hora do arquipélago dos Açores, teremos uma espécie de hora e meia de reminiscências com aqueles que participaram no dito original entre 1990 e 2002. Não tenho a lista todas aqui comigo, mas teremos pessoas como Onésimo Almeida, Ivo Machado, Vítor Castro, Gabriela Silva, enfim, são 14 deste lado e do lado de cá que participaram, infelizmente alguns já faleceram, e outros não podem estar presentes. E depois, logo à noite, vamos ter um encerramento em inglês, que será também bastante diferente. Em vez dos usuais discursos, teremos sim a participação de 9 jovens da comunidade da Costa Leste e Costa Oeste dos Estados Unidos, que vão, portanto, fazer uma espécie de testemunho em 4 ou 5 minutos cada, e em inglês, e será Why I'm an Azorian, porquê que eu sou açoriano. E, portanto, são todos de primeira, segunda e terceira geração, mas que se identificam como sendo açorianos na América. Como eu, portanto, sigam-nos por favor, é o mesmo link de acesso de sempre. Como eu vos disse, primeiramente, muito boa tarde, Dr. José Andrade, com muito gosto que temos-lo aqui conosco. Muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite e muitos parabéns por esta iniciativa. Eu estou, devo dizer, absolutamente impressionado pela quantidade e, sobretudo, pela qualidade das sucessivas sessões que constituíram este simpósio dos filamentos da herança atlântica. Isso é, antes de mais e acima de tudo, obra do professor Dinis Borges, também do seu Instituto Português Além Fronteiras, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e portanto eu não posso deixar de partilhar aqui, antes de mais, esta palavra de felicitação e de agradecimento pelo excelente trabalho que estiveram a fazer Muito durante todos obrigado. esses dias. Muito obrigado, e nós agradecemos imenso. Eu sei que tem uma agenda super cheia, também passa a sua vida praticamente de online para online, de sessão para sessão, neste momento de pandemia, mas eu agradeço imenso estar aqui conosco, porque as relações com os Açores são muito importantes, e cada vez mais para a nossa diáspora, para a imigração cessou, em termos de aquele grande êxodo, como todos nós sabemos. Ainda há alguns imigrantes aqui e acolá, mas contam-se, como dizia a minha avó, pelos dedos de uma mão, e, portanto, o grande êxito para a Califórnia, particularmente, terminou há 40 anos, não é brincadeira nenhuma, há 40 anos, em 1979, 80 foi quando terminou, e para a Costa Leste praticamente também há 30, e, portanto, estamos com comunidades diferentes e vamos falar dessas comunidades. Eu queria, entretanto, agradecer também a presença de Ângela Costa Simões, que está, portanto, presente nesta edição, que apresenta Palcos, um dos parceiros do colóquio. Obviamente agradecer a Dr. José Andrade, como membro do Governo da região autónoma dos Açores, ao Dr. Rui Faria, presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, também parceiro deste evento,
e ao Dr. Miguel Vaz, que eu continuo a dizer que é o cordão umbilical entre a FLAD de Lisboa e a diáspora açoriana nos Estados Unidos da América, porque ele conhece bem e ele tem acompanhado todas as sessões, mesmo quando elas quando elas acabam às 2 da manhã em Lisboa, ele está ligado e é impressionante, portanto, ele ter estado connosco e continua connosco também hoje, Dr. Miguel Vaz, que foi, durante vários anos, teve uma ligação muito interessante com o governo, com a região autónoma dos Açores, foi assessor dos senhores ministros da República de então, o Rocha Vieira, e portanto esteve na Ilha Terceira durante alguns anos. Enquanto o Dr. José Andrada vai fazer, portanto, a parte de apresentar a sua apresentação, que tem um PowerPoint para nos brindar, eu queria fazer uma breve apresentação. Portanto, o Dr. José Andrada, eu não vou ler tudo, peço desculpa, Sr. Sim, Diretor sim, por Regional, mas, favor, com certeza. portanto, é só em questão de tempo, porque eu tenho aqui, são 2 páginas, portanto, que eu tenho aqui, de um trabalho, de um currículo impressionante. O Dr. José Andrade nasceu em Ponta Delgada, é licenciado em Ciências Sociais, na especialidade de Ciência Política, e integra o quadro pessoal da IRTP Açores desde 1988, no exercício de sucessivas responsabilidades institucionais. Tem dedicado especial atenção à diáspora açoriana. E como se diz em inglês, unless you're living under a rock, portanto, que não tem a mesma tradução, viver debaixo de uma pedra para português, mas unless you're living under a rock, nas ligações Açores-Diáspora, é que não se conhece o nome a José Andrade. Enquanto deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, acompanhou os assuntos parlamentares das comunidades açorianas, a par da cultura e da comunicação social, e participou nas Assembleias Gerais do Conselho Mundial das Casas dos Açores, realizadas aqui na Califórnia, em Hillbar, em 2014, Montreal, em Quebec, em 2015, Flores e Corvos nos Açores, em 2016. Durante este período visitou todas as casas dos Açores existentes em Portugal, Estados Unidos da América, Canadá, Brasil e Uruguai, por iniciativa própria e as expensas pessoais, de cujos contactos resultou a publicação de um dos 25 livros de sua autoria, o Açores no Mundo, com prefácio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Foi chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, vereadores da Cultura e Ação Social, organizou, portanto, processos de germinação de Ponta Delgada com Florianópolis e Santa Catarina, Newport em Rhode Island e Kauai no Havaí. E iniciou o processo de construção da réplica monumental das portas da cidade em Ponta Delgada, em Fall River, Massachusetts, no ano de 2004, e como presidente da Comissão Municipal, portanto, da toponomia de Ponta Delgada, propôs, portanto, locais, nomes de ruas às cidades geminadas, o que é uma ação muito bonita, gostei muito e acho que deve ser replicada em outras cidades dos Açores. Enquanto assessor do presidente do Governo Regional dos Açores, participou no encerramento das comemorações dos 250 anos da colonização açoriana do sul do Brasil, nas cidades de Florianópolis e Porto Alegre, no ano de 96. Proferiu inúmeras conferências, muitas delas dedicadas às casas dos Açores e à presença dos açorianos no mundo. É membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, no Brasil, e sócio, agora suspenso pelas suas funções, no governo da Associação dos Imigrantes Açorianos. Portanto, como veem, um currículo invejável, incluindo a publicação de 25 livros, que tenho o privilégio de conhecer, não todos, mas a vasta maioria. Dr. José Andrade, muito gosto. Muito obrigado. Um desses livros, que é, devo dizer, um daqueles que me tocam mais de perto, é exatamente dedicado à diáspora, chama-se Açores no Mundo. E é um bom mote para a nossa conversa, e se eu conseguir compartilhar a tela para tornar essa apresentação um pouco mais atrativa. Creio que estará. Está sim, senhor, em completo, total. Muito bem. Então, se me permite, e nesta nossa sessão sobre a diáspora em construção, começo exatamente por recordar e partilhar este livro, Açores no Mundo, porque é uma forma representativa de percorrermos os caminhos da diáspora açoriana. Com o livro Açores no Mundo, recuamos então agora até ao ano de 2017. O seu lançamento nacional ocorreu a 27 de março, na sessão comemorativa dos 90 anos da fundação da nossa pioneira Casa dos Açores, em Lisboa.
O seu lançamento regional ocorreu a 17 de maio, em Ponta Delgada, no âmbito das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O seu lançamento internacional ocorreu a 15 de setembro, na Câmara de Brampton, no Canadá, por ocasião da Assembleia Geral Comemorativa do 20º aniversário do Conselho Mundial das Casas dos Açores. Em boa verdade, este livro é uma obra açoriana de autoria coletiva. Desde o imigrante anónimo, que ajuda na função do Espírito Santo em qualquer casa dos Açores do outro lado do Atlântico, até ao Sr. Presidente da República Portuguesa, que muito nos honrou com o seu importante prefácio. Nas generosas palavras do próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, a presente obra apresenta méritos inquestionáveis. O primeiro é ajudar a conhecer melhor a projeção no mundo desse verdadeiro paraíso terreno que são os Açores. O segundo é homenagear a saga dos açorianos por todo o mundo, embaixadores notáveis que são da sua terra amada e de Portugal. Outras personalidades representativas prestigiam também este livro com as suas mensagens institucionais. O presidente João Bosco Mota Amaral, que liderou o governo dos Açores de 1976 a 1995, considera que as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo, sem ignorar as que se encontram noutras parcelas de Portugal, são uma prova concludente da identidade do povo açoriano, a razão da sua dignidade e do respeito por isso merecido. O presidente Carlos César, que chefiou o governo açoriano de 1996 a 2012, entende que, pela influência que tiveram e pela que ainda têm, as nossas comunidades no exterior, incluindo as gerações já nascidas nos países de acolhimento, constituem-se como verdadeiras plataformas comunicacionais e promocionais dos Açores. Este livro inclui ainda mensagens dos embaixadores do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e do Uruguai, que se encontram acreditados em Lisboa, representando assim as sociedades de acolhimento da nossa diáspora histórica. A origem da imigração açoriana estará, porventura, nos primórdios do próprio povoamento, de acordo com o que apontam os investigadores. O seu caráter sistemático remonta, porém, ao século XVII. A primeira imigração com características sistemáticas foi com destino ao sul do Brasil, em 1847, com a saída de cerca de 6.000 açorianos. Após este período, verificou-se um grande fluxo migratório em finais do século XIX, início e metade do século XX, para os estados brasileiros de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os Estados Unidos da América surgiram como segundo destino em termos cronológicos na segunda metade do século XVIII. Porém, só em meados do século XIX o podemos considerar como um destino efetivo e preferencial. As Bermudas foram o terceiro grande destino da imigração açoriana. O ano de 1849 marca o início da imigração dos Açores para este arquipélago no Atlântico Norte. Se, relativamente a outros destinos, os imigrantes procederam, em geral, de todas as ilhas dos Açores, já no caso das Bermudas, são maioritariamente micaelenses. O longínquo arquipélago do Havaí, já no Oceano Pacífico, atualmente integrado nos Estados Unidos da América, foi também um destino açoriano no final do século XIX. O Canadá foi o último grande destino de imigração dos açorianos. A sua imigração sistemática data apenas de 1953. Contudo, o número de imigrantes açorianos para terras canadianas foi, desde então, muito significativo. Mas esta é uma obra que olha para a imigração açoriana pela perspectiva integrada das suas instituições mais emblemáticas, as Casas dos Açores. Atualmente são 6 no Brasil, 3 em Portugal, 3 no Canadá,
2 nos Estados Unidos da América, uma no Uruguai e outra nas Bermudas. Já depois da edição deste livro, em 2019, a Casa dos Açores do Algarve suspendeu a sua atividade e foram criadas 2 novas Casas dos Açores, no Maranhão e na Madeira. São, portanto, 14 as outras Casas dos Açores, mais antigas, ainda em atividade. A Casa dos Açores em Lisboa, fundada na capital portuguesa em 1927. A Casa dos Açores do Rio de Janeiro, no Brasil, desde 1952. A Casa dos Açores de Ilmer, aí na Califórnia, dos Estados Unidos da América, desde 1977. A Casa dos Açores do Quebec, na cidade de Montreal, no Canadá, desde 1978. A Casa dos Açores do Norte, na cidade portuguesa do Porto, fundada em 1980. A Casa dos Açores de São Paulo, no Brasil, fundada também no ano de 1980. A Casa dos Açores da Bahia, na cidade brasileira de Salvador, fundada ainda em 1980. A Casa dos Açores da Nova Inglaterra, agora sediada na cidade de Fall River, na costa leste dos Estados Unidos, fundada em 1982, aliás foi fundada como Casa dos Açores do estado de Rhode Island. A Casa dos Açores do Ontário, na cidade de Toronto, Canadá, fundada em 1985. A Casa dos Açores de Winnipeg, servindo a província canadiana de Manitoba desde 1992. A Casa dos Açores de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Brasil, desde 1999. A Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí, no Brasil, desde 2003. A Casa dos Açores do Uruguai, na cidade de São Carlos, desde 2011, fundada a partir da antiga Associação Los Azoreños. E a Casa dos Açores da Bermuda, na cidade de Hamilton, desde 2015. Todas estas instituições associativas erguem bem alto a bandeira dos Açores nas suas sociedades de acolhimento, orgulhosamente e empenhadamente. Com este livro, ficam porventura melhor conhecidas e mais apreciadas. Cada uma delas, ou para cada uma delas, o livro apresenta um retrato da comunidade, um historial da instituição, uma retrospectiva dos presidentes anteriores e uma mensagem do presidente atual. Este livro inclui ainda uma terceira parte dedicada ao Conselho Mundial das Casas dos Açores, o órgão mais representativo das comunidades açorianas, constituído em 1997. Por tudo isto, este livro é um roteiro das casas, um mapa das comunidades e um atlas da açorianidade. Com Açores no Mundo, valorizamos o mundo dos Açores. Afinal, este livro é uma homenagem a todos os açorianos que estão fora da nossa terra, mas que têm e mantêm os Açores no coração. E se eu tivesse que fazer um autógrafo agora, como sugere esta última imagem, eu faria um autógrafo dedicado ao meu estimado amigo e professor Dinis Borges, para com isso prestar aqui uma merecida homenagem ao trabalho notável que ele tem feito desde há tanto tempo a esta parte, em prol da nossa causa comum, da afirmação da identidade açoriana e das nossas comunidades da diáspora, nos Estados Unidos da América em geral, particularmente no grande estado da Califórnia. Ele tem sido, sozinho, quase uma verdadeira casa dos Açores, nesse trabalho notável de divulgação da nossa causa comum. Portanto, amigo Dinis Borges, esta apresentação é-lhe dedicada como forma de homenagem pelo trabalho que tem feito.
Muito obrigado. Eu não esperava essa agora, mas agradeço-lhe muito e fiquei um bocado emocionado. É um produto da idade, portanto, os velhos emocionam-se. Aliás, toda a gente deveria emocionar-se, não é? Eu agradeço uma magnífica exposição. Eu conheço o livro, tenho aqui com muito gosto na minha biblioteca pessoal, e aliás, tenho que ver, penso que temos um, se não tivermos, temos que conseguir para, mais importante ainda do que a minha biblioteca pessoal, é a biblioteca, portanto, do Instituto na Universidade, onde temos uma boa coleção oferecida, portanto, há 2 anos pelo Governo dos Açores, temos cerca de 500 livros e também quase 200 oferecidos pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e todos eles com a temática dos Açores ou da imigração. A coleção no Instituto, que está, portanto, sediada na Biblioteca da Universidade, com um espaço próprio, num espaço muito bonito que tem, portanto, uma vista para um jardim que chamamos o Peace Garden, portanto o Jardim da Paz, onde tem figuras desde o Gandhi até ao Martin Luther King Jr., etc. Portanto, nesse espaço há a nossa biblioteca, portanto, nosso espaço português e açoriano, e, portanto, o intuito, porque há muitas bibliotecas, como o Dr. José Andrade sabe, universitárias já com uma amálgama de livros e uma rica coleção, a Cávia a Brown em Providence, como exemplo, a University of Massachusetts Dartmouth, a UC Berkeley, etc. Mas nós queremos, de facto, estar intimamente ligados aos Açores. Portanto, o nosso intuito é que seja Açores e imigração açoriana, mas também, obviamente, imigração portuguesa, de qualquer ponto do país para qualquer parte dos Estados Unidos da América. E daí agradecemos, obviamente, à FLAD e ao Governo dos Açores. Entretanto, falou-nos um pouco sobre as Casas dos Açores e talvez pudéssemos partir a partir daí. Portanto, as Casas dos Açores têm uma história, aliás, a Casa dos Açores de Lisboa é a mãe e cada vez que vou a Lisboa tento visitar a Casa dos Açores, se me é possível, porque sinto-me que estou nos Açores, em Portugal continental. Entretanto, para os Estados Unidos da América, há uma. Eu queria saber a sua opinião, porque tenho acompanhado este processo, tenho acompanhado, portanto, como disse, os vários conselhos mundiais das Casas dos Açores, quando estava no Parlamento, como jornalista, como, portanto, o açoriano que conhece a diáspora e vive a diáspora. Um dos nossos dilemas no lado de cá, e aliás foi algo que alguém também me trouxe para que eu tivéssemos nesta conversa, é a questão de, obviamente que não se pode ter uma Casa dos Açores em cada esquina de cada cidade, mas na realidade para a Califórnia, e vou começar pela Califórnia, é um bocado difícil e os meus amigos da Hilmar conhecem essa situação muito bem, e aliás o Dr. José Andrade conhece bem a geografia da Califórnia, é um bocado maior muitas vezes do que Portugal continental, e então tem comparação com os Açores. E portanto, uma casa dos Açores em Hilmar muitas vezes não serve toda a Califórnia. Nós temos açorianos em toda a parte do mundo. É algo que este governo e que, como diretor regional das comunidades, a direção está, portanto, na vice-presidência, é algo que acha que seria interessante movimentar-se outros movimentos de Casas dos Açores num estado como a Califórnia, que portanto, se estivesse localizado na Costa Leste, englobaria 7 estados da Costa Leste. Portanto, como é que vê, na sua perspectiva, esta ligação? Eu costumo dizer que onde há uma irmandade do Divino e Espírito Santo, e são mais de 100, como sabe, na Califórnia, há uma Casa dos Açores, porque se há uma irmandade, lá está a Casa dos Açores, independentemente que se chame ou não se chame Casa dos Açores. Mas as Casas dos Açores têm outra dimensão também, vão além dessa vertente da Irmandade do Espírito Santo. Portanto, a primeira pergunta é como é que vê, de facto, e se vê a expansão das Casas dos Açores, não só na Califórnia, mas em outras comunidades também. As Casas dos Açores são, de facto, do ponto de vista institucional, porventura a expressão mais representativa da nossa identidade cultural no mundo, uma espécie de embaixadas, mas em boa verdade, para além das 16 Casas dos Açores que atualmente existem
em 6 diferentes países, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Bermuda, no Uruguai. Há toda uma série de outras instituições, associações e clubes, centenas, milhares porventura até, que atravessam a América de uma ponta à outra e que são de natureza diversa, cultural, recreativa, desportiva, social, filantrópica, política, económica, religiosa, e que também elas erguem bem alto a bandeira dos Açores, orgulhosamente e muito dedicadamente. Quando falo nas Casas dos Açores, não estou de todo, muito pelo contrário, a excluir essas outras expressões igualmente importantes da nossa açorianidade no Novo Mundo. Agora, as Casas dos Açores fazem parte de uma rede mundial, o Conselho Mundial das Casas dos Açores tem uma relação protocolar especial com a própria região autónoma dos Açores, mas podem e devem expandir-se cada vez mais. Eu gostaria, aliás, que nós neste mandato que agora começa, pudéssemos ir ainda mais longe, ainda mais além, na criação de outras Casas dos Açores, noutras zonas igualmente importantes. As que existem estão estratégica e historicamente associadas aos destinos tradicionais da imigração açoriana, mas há outros destinos mais recentes, no continente americano em geral, como porventura até no continente europeu, outros destinos que começam a afirmar-se no âmbito de uma imigração mais recente e diferenciada do povo açoriano, que mereciam de igual modo a criação de uma Casa dos Açores. O estado da Califórnia, pela dimensão singular que tem, pela importância imensa de ser o estado com o maior número de portugueses e luso-descendentes da diáspora açoriana, pois bem que merecia ter, porventura, uma outra instituição com essas características. Isso não deve ser imposto pelo lado de cá, isso deve nascer espontaneamente do lado de lá, das respectivas comunidades, que assim sintam a necessidade de se organizarem sob a forma de Casa dos Açores, para se juntarem também a nós nessa rede mundial de instituições congêneres. Portanto, oxalá que possam nascer muitas mais Casas dos Açores, um pouco por toda a parte, porque isso é uma expressão de que a açorianidade ganha terreno e afirma a sua identidade onde quer que estejam os açorianos. E muitas vezes é uma forma, muito bem, e muitas vezes é uma forma também digamos que é um dos assuntos que nós temos na diáspora dos Estados Unidos da América, e gostaria de falar consigo, que é algumas organizações estão, e a pandemia veio ser, portanto, um mal menor em alguns aspectos e por outros aspectos veio questionar se se estas organizações A, B ou C deveriam continuar pelo menos os mesmos trâmites que têm existido ao longo dos últimos anos. E começa-se a ver a junção de associações, portanto, até em algumas cidades poderia ser um exemplo a seguir, ou seja, se há neste momento, e eu sei que há em várias da Califórnia, conversações para junção de uma ou duas ou três associações naquela cidade, muitas vezes já qual é o nome que vai sobreviver das três, não é? Porque não criar uma Casa dos Açores? Pois cá está, é uma solução possível. Se essa for a vontade da comunidade em geral e em particular dessas associações, pois é um caminho possível a seguir de juntarem esforços para serem ainda mais fortes, sob a capa comum de uma Casa dos Açores, que é afinal a designação que a todos acolhe. E também veria com bons olhos, na sua perspectiva, a criação, como disse, de casas dos Açores fora das zonas de imigração. Portanto, se há, por exemplo, na cidade de São Francisco, dentro de São Francisco, não é uma zona, já foi, portanto, de nossa imigração açoriana, mas neste momento não é. Mas ainda há alguns açorianos e não seria de má ideia termos uma Casa dos Açores, na Baixa de São Francisco, para promover, junto de uma população que é diversificada de todo o mundo, os Açores na cidade de São Francisco, ou quem diz em São Francisco, diz-se em outros urbes, portanto, em Dallas, no Texas, ou em Chicago, em Illinois. Só posso ver com bons olhos, aliás, qualquer iniciativa que seja naturalmente desenvolvida por vontade expressa da comunidade açoriana só pode ser bem acolhida por parte do governo dos Açores. E, portanto, venham daí essas novas ideias que nós estaremos aqui de braços abertos e de coração aberto
para acolhê-las e apoiá-las tanto quanto possível, no âmbito, aliás, de um conjunto de apoios que costumamos conceder à instituição organizada sob a forma de Casa dos Açores ou outras. Nós temos protocolos de cooperação com as 16 casas dos Açores atualmente existentes, como temos com 30 outras organizações no âmbito de uma rede internacional de organizações de serviço social, que também são entidades parceiras da região. E, além disso, temos também um sistema de apoio, neste caso, de apoio financeiro para a candidatura de projetos, que tanto pode ter origem em instituições, portanto, entidades coletivas, como pode ter origem em iniciativa individual de personalidades da diáspora. Nós temos 3 portarias que configuram diferentes quadros financeiros de apoio a projetos individuais ou coletivos, uma portaria para as comunidades imigradas e regressadas, outra para as visitas de estudo de intercâmbio escolar e outra ainda para a comunidade imigrada aqui nos Açores. Portanto, há aqui um quadro financeiro que permite acolher estas e outras iniciativas que a diáspora entenda por bem levar por diante. Muito bem. Sr. Diretor, há uma coisa, há algo que ao longo desta semana de várias sessões, quer em português, quer em inglês, como sabe, fizemos-las nas 2 línguas e iremos continuar. Eu tenho, obviamente que todos nós defendemos a língua portuguesa, aliás, tem sido a língua da minha profissão durante os últimos quase 30 anos, mas como já o disse, aliás, como já o disse quando aqui estiveram vários presidentes do Governo da Região Autónoma dos Açores, faço sempre questão de dizer isto em público, ou seja, temos que manter a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo o inglês não pode ser barreira para os Açores-descendentes de segundas, terceiras e quartas gerações não conhecerem a região que eles, e a cultura, que eles, apesar de terem nascido cá, de terem sido os avós ou os bisavós que emigraram, consideram-se açorianos. E, portanto, o inglês não pode ser barreira para isso. Eu gostaria de lhe colocar 2 ou 3 questões nesse sentido. Primeiro, ao longo desta semana, muitas das sessões que trataram, portanto, desta ligação Açores-diáspora, falámos precisamente disso, da necessidade de se chegar com os Açores e este nosso conceito de açorianidade, estas nossas vivências açorianas, que nada tem a ver contra, portanto, a Portugalidade. Aliás, a açorianidade complementa a Portugalidade e, portanto, os nossos diplomatas, eu sou consulário, portanto, muitas vezes questionam essas coisas, mas não têm que ter receio. A açorianidade não é anti-Portugalidade, complementa. E, portanto, eu diria que, e perguntaria, na sua perspectiva portanto, como diretor regional das comunidades, algumas ideias que acha que são importantes, como é que vê esta transmissão da açorianidade além geração imigrante, porque a imigração estancou, e nós temos uma grande preocupação, é a grande preocupação da minha vida neste momento, é como é que a açorianidade fica para além, com o devido respeito, para além das malaçadas e das filoses, que eu até gosto muito, e para além, portanto, da chamarrita, que eu gosto de dar um bom pé de dança, mas, portanto, em outras expressões, e como é que se chega também com a contemporaneidade açoriana às novas gerações que vão por aí talvez chegar muito mais perto dos Açores de hoje. Esta questão é determinante para o futuro da nossa diáspora. Eu costumo, aliás, dizer que nós estamos hoje confrontados com 3 grandes desafios estratégicos relativamente às necessidades prementes da diáspora açoriana e, portanto, à estratégia inerente do Governo dos Açores. Por um lado, o desafio geracional, por outro lado, o desafio geográfico, em terceiro lugar, o desafio setorial. Relativamente ao desafio geracional, que eu penso que é de todos o mais importante, pois sem descurar os imigrantes da primeira geração, que ainda nasceram aqui nos Açores, nós não podemos deixar de apostar determinantemente nos seus filhos, nos seus netos, nos descendentes de segunda, terceira, quarta geração
nos Açores descendentes, que já estão, felizmente até, plenamente integrados nas suas sociedades de acolhimento, que em alguns casos até já não dominam sequer a língua portuguesa, e que não têm porventura até aquelas referências identitárias dos seus pais e dos seus avós. No fundo, olha, estou a lembrar-me de uma das sessões do vosso simpósio, dos Primos da América, muito interessante, com jovens açorianos ou açores-descendentes, quer dos Açores, quer da diáspora, onde essa questão estava muito bem colocada, e eu subscrevo inteiramente. Nós não podemos descurar a primeira geração, mas não podemos esquecer a segunda, a terceira, a quarta gerações, sob pena de, a prazo, perdermos o essencial da nossa diáspora. Portanto, o desafio geracional é, porventura, de todos o mais importante e deve convocar-nos a todos para um esforço coletivo para que se não perca essa referência identitária. Se tiver que ser através do inglês para mais facilmente chegarmos a eles, pois que assim seja, mas que se não perca o traço identitário da cultura açoriana, que continue a distinguir os açorianos, os seus filhos, os seus netos, onde quer que eles se encontrem. O desafio geracional é, portanto, o primeiro dos três. O segundo é o desafio geográfico. Nos últimos anos, de alguma forma, e nos próximos anos certamente assim será, o mapa da geografia da diáspora açoriana tende a alterar-se. Nós continuamos com os primeiros grandes e tradicionais destinos migratórios açorianos, mas também não podemos descurar novos destinos que os açorianos de alguma forma vão escolhendo nos próximos anos e porventura continuarão a escolher daqui para a frente. É o caso de outras áreas que começam a emergir no continente americano em geral, nos Estados Unidos, no Canadá, também no Brasil. É o caso de outras pequenas comunidades açorianas que começam a afirmar-se, embora ainda timidamente, mas corajosamente, em alguns países europeus, inclusivamente, na Inglaterra, na Espanha, na França, na Suíça, na Itália, no Luxemburgo, na Alemanha, na Holanda, já vamos identificando a presença de alguns açorianos mais recentes, de uma imigração muito diferente, qualificada, geralmente associada aos meios académicos, que também precisa, carece e merece da nossa atenção. E, portanto, a eles devemos chegar também. Bom, já para não falar na África e até na Ásia, onde é possível encontrar, como eu tenho identificado, alguns açorianos, embora de forma naturalmente dispersa. Portanto, nós temos a obrigação de estar onde estiver um açoriano, com a nossa presença institucional enquanto Governo dos Açores. E depois há o terceiro desafio, o desafio setorial. Ora, a imigração açoriana tem uma motivação social e tem um suporte cultural, mas ela pode e deve ter também uma perspectiva económica. Para além da cultura, para além do social, a nossa diáspora, pela importância representativa que tem uma potencialidade económica que pode e deve ser devidamente aproveitada pela região autónoma dos Açores. Eu conheço, todos nós conhecemos, muitos açorianos, felizmente muito bem sucedidos do ponto de vista económico na sua vida, e que têm vontade de poder não tanto regressar fisicamente à sua terra natal, mas poder estender a sua área de negócios até à sua ilha de origem, ao seu arquipélago berço. Assim tenhamos nós, do lado de cá, capacidade suficiente para criar aqui uma espécie de via verde para o investimento da diáspora, para facilitar, agilizar procedimentos contra a famosa burocracia portuguesa, que às vezes quase desmotiva um empresário norte-americano habituado a um ritmo de investimento bastante diferente. E, portanto, nós precisamos de criar aqui uma espécie de
plataforma de acolhimento, aconselhamento e encaminhamento das intenções de investimento da nossa diáspora nas ilhas açorianas, para que também na economia, para além do social e do cultural, a diáspora açoriana seja um prolongamento efetivo e afetivo da identidade açoriana. São três desafios importantíssimos e que, obviamente, têm que ser enfrentados, como disse, e muito bem. Eu queria, portanto, tocar em dois deles, aliás, porque já falamos um pouco da parte geracional, eu queria, portanto, falar um pouco da parte cultural primeiro, porque é uma área pela qual, portanto, eu tenho um fraquinho, digamos assim, como se diz na nossa terra. E um dos projetos originais do Dr. José Andrade, da primeira parte do colóquio, do simpósio, digamos que do original entre a década de 1990 e o princípio do novo milénio, era de facto trazer a literatura primeiro e depois as outras artes às comunidades. E não só às comunidades, mas também, por exemplo, quando foi fisicamente, e se voltarmos e devemos voltar a fazê-lo, portanto, fisicamente já em 2022, e gostaríamos muito, e aqui fica o convite, que será oficializado em nome da Universidade, que estivesse connosco, mas, portanto, quando voltarmos também será dentro da Universidade, portanto, no mundo americano, e quando o fizemos foi sempre numa sala de um museu americano também, de um museu em Tolar, portanto o Museu Histórico da cidade de Tolar, onde foi feito, portanto, o simpósio durante 12 anos. Porque o intuito era levar também o simpósio ao mundo americano. Um dos temas, um dos tópicos em discussão foi como é que se leva a cultura ao mundo americano. Portanto, como é que se leva os nossos artistas, a nossa literatura, os nossos músicos, que são excelentes da contemporaneidade açoriana, os nossos artistas plásticos, como é que os levamos ao mundo americano? Porque até se é uma forma de reavivar, digamos assim, o orgulho de alguns Açores-descendentes já da segunda ou terceira geração que não têm muito contacto com as raízes, com as suas raízes, as raízes da terra dos seus pais, avós ou bisavós. Portanto, como é que neste desafio geográfico e cultural também, como é que vê a possibilidade de nós, na comunidade, obviamente, terá que ser a comunidade a movimentar-se, porque tem os recursos também dos conhecimentos das várias instituições, mas como é que o Governo dos Açores e, como diretor regional, vê parcerias com galerias de arte, com, portanto, espaços americanos, não é neste caso, porque estamos a falar mais concretamente dos Estados Unidos da América, para a apresentação dos novos Açores ao mundo americano, que obviamente será também ao mundo açoriano-americano, para não ficar numa espécie, e eu não gosto muito da palavra, mas vou usá-la agora, para não ficar numa espécie de gueto que fica só, como disse, para a geração imigrante e não chega aos luso-americanos. Como é que vê essa possibilidade e é algo que o Governo dos Açores terá algum empenho ou não? Isso é muito importante. Nós temos que atualizar o nosso discurso da diáspora, sem perder as nossas referências ancestrais, identitárias, que são, aliás, a base da nossa cultura, e que são a razão de ser da nossa saudade, como, por exemplo, as festas em louvor do Divino Espírito Santo. Nós temos que, sem perder isso, dar um passo em frente e acrescentar a isso os Açores contemporâneos, os Açores do século XXI, as novas expressões artísticas que, felizmente, as novas gerações açorianas já vão apresentando, protagonizando e liderando. Nós temos que atravessar esse rio Atlântico de que fala Onésimo, para chegarmos à outra margem com a nova face da cultura açoriana. Já há algumas experiências nesse aspecto, designadamente na costa leste dos Estados Unidos, com o Festival Fabrics, organizado em Fall River, uma extensão do Festival Walk and Talk e do Festival Tremor, que já leva novas linguagens, novas roupagens de uma cultura de expressão contemporânea que felizmente vai ganhando terreno também aqui nos Açores.
mas temos que atravessar a América, chegar à Califórnia, também com essa nova cultura açoriana, transportando connosco os Açores contemporâneos, os Açores do século XXI, que não são antagónicos dos Açores que a nossa imigração levou consigo, mas que são complementares, mutuamente enriquecedores. A nossa região é feita de respeito pelo passado e de confiança no futuro. E, portanto, é do casamento dessas duas épocas históricas que se faz a força da identidade açoriana. Posso dar um exemplo para chegar à literatura, que eu sei que é um tema muito caro ao amigo Dinis Borges. Há um projeto Bellis Azórica que está a ser implementado pelo Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades e da Direção Regional da Cultura, com um protocolo que foi celebrado em 2018 e que vigora até dezembro de 2022, estabelecido com a Universidade de Massachusetts Dartmouth, US Dartmouth, designadamente o seu Centro de Estudos e Cultura Portuguesas. Esse projeto tem a direção editorial justamente do professor Onésimo Teotónio de Almeida e consiste na tradução para inglês e na edição norte-americana de obras açorianas de referência. Ora, aqui está uma forma eficaz e eficiente de chegarmos com os nossos Açores até à América propriamente dita, através das nossas comunidades açorianas. Posso dar alguns exemplos. No âmbito desse projeto, já foram publicadas duas obras, Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio, traduzido por Francisco Cota Fagundes, e Poemas da Ilha e do Mundo, de Pedro da Silveira, com tradução de Jorge Monteiro. Mas ainda estão previstas publicar nos próximos meses, nos próximos anos, outras obras como Sorriso na Escuridão, de Adelaide Freitas, As Ilhas Desconhecidas, de Raul Brandão, Na América Descobri que Era Europeia, de Natália Correia, Pedras Negras, de Dias de Melo, Raiz Comovida, de Cristóvão da Guiar, Uma História dos Açores, de José Guilherme Reis Leite, Era Uma Vez do Tempo, de Fernando Aires, ou, até hoje, Memória de Cão, de Álamo Oliveira. Todas essas obras serão traduzidas para inglês e editadas nos Estados Unidos. Esta é uma forma concreta, eficaz, de nós conseguirmos penetrar culturalmente também com a nossa própria identidade no seio da sociedade americana. Sem dúvida que é, e portanto é um projeto extremamente importante e interessante e obviamente que deve continuar. Nós também aqui, como sabe, neste lado do Atlântico, agora com a Bruma Publications, É verdade. tentaremos fazer o mesmo, portanto, e o Onésimo já me deu meia dúzia de ideias, porque ele tem sempre ideias para tudo, não nos faltam e ainda bem, obviamente que os apoios são sempre o que são, mas também um, eu queria falar precisamente sobre isso. Há algo que foi também transversal nas nossas conversas, nos nossos painéis ao longo desta última semana, que teve a ver também com levar a diáspora aos Açores. Ou seja, aqueles estereótipos que felizmente já não existem com a frequência que existiam há 25, há 30 ou mesmo há 100 anos atrás, não é? Das primeiras gerações, e que hoje estamos bastante diferentes graças às novas tecnologias e estes espaços que nos permitem contacto diário com os Açores, mas há ainda, e os jovens particularmente, e eu sei que o Dr. José Andrade seguiu a sessão de ontem com os jovens particularmente nos Açores mostraram que há, e antes deles outros também, que há a necessidade de se levar a nova diáspora, digamos assim, também, se há uns novos Açores e eles existem todos os dias, também há uma nova diáspora, aqueles Açores descendentes que estão desde o Silicon Valley, portanto, em São José, naquela zona, na tecnologia, aos mega agricultores, não é, do Vale de São Joaquim, portanto, só para referência, porque foi parte do nosso painel num outro evento, do Instituto, ou seja, um senhor chamado Mel Machado, com famílias nas Flores e no. E no Corvo, portanto, de ambos os lados da sua família, das Flores e do Corvo, que já portanto, bisneto de imigrantes, mas que dirige a maior companhia produtora de amêndoas no mundo. É vice-presidente e tem muito orgulho nas suas raízes açorianas. E, portanto, levar esses conhecimentos, esse know-how e os novos açorianos que
provavelmente terão de ser em inglês, mas como disse, isso não é barreira, particularmente para os Açores, também a esse lado lá. É algo que a Direção Regional das Comunidades apoiaria, obviamente os recursos são limitados, nós sabemos, mas apoiaria esse conceito de levar os novos Açores que vão além do chamado mercado da saudade, que ontem foi tratado aqui no painel, também às novas gerações, porque muitas vezes as novas gerações também têm a ideia errada nos Açores do que é a comunidade, porque por vezes a comunicação social tem alguma culpa nesse aspecto. A comunicação social só mostra, portanto, o imigrante típico e não pesquisa as segundas e terceiras gerações. Nós temos que estreitar as duas margens do Rio Atlântico, insisto, para ficarmos cada vez mais próximos e cada vez mais atualizados relativamente aos Açores contemporâneos, como há pouco referíamos. E penso que o podemos e devemos fazer principalmente em duas vertentes. Por um lado, com a comunicação social, por outro lado, com as novas gerações. Em relação às novas gerações, pois parece-me óbvio que é preciso recuperar a ideia de promover intercâmbio entre jovens líderes das comunidades para que venham conhecer os Açores modernos, que conheçam os Açores do século XXI, onde nasceram os seus pais e os seus avós, e que possam levar de cá para aí uma ideia diferente, um testemunho atualizado do que é hoje a região autónoma dos Açores. Essa parte é muito importante e nós seguramente que percorreremos este caminho ao longo dos próximos anos. Outra parte tem a ver com a comunicação. Nós vivemos num mundo de comunicação por excelência e a pandemia, para além dos muitos inconvenientes que a todos trouxe, mostrou também a vantagem de que nós podemos e devemos encurtar distâncias através das novas tecnologias de comunicação. E, portanto, nós tencionamos ainda ao longo deste ano e porventura nos próximos apostar muito nas novas tecnologias de comunicação, nas redes sociais, na comunicação social, inclusive na comunicação social de formato convencional e tradicional. Nós temos nas nossas comunidades açorianas jornais, estações de rádio, programas de televisão, que são uma referência identitária da nossa cultura e que servem muito bem, desde há muito tempo a esta parte, as nossas comunidades. Nós vamos estar ao lado dessa comunicação social, criando também aqui programas de cooperação, iniciativas de intercâmbio, para que os jornalistas da diáspora possam visitar os Açores e os jornalistas dos Açores possam deslocar-se à diáspora. Nós temos previsto fazer aqui alguns intercâmbios, temos previsto desenvolver alguns projetos de cooperação conjugando esforços entre a comunicação social dos Açores e da diáspora, para que também por via disso consigamos ficar cada vez mais próximos, cada vez mais atualizados. Há muitas ideias que a seu tempo serão devidamente divulgadas para concretizarmos esses objetivos. Muitas delas já vamos concretizar ao longo dos próximos meses, de forma a que o ano de 2021 seja um ano de viragem, tanto quanto possível, na relação mediática entre a região e a diáspora, aproveitando sempre as novas tecnologias. Até porque, quando finalmente e felizmente nós podemos estar presencialmente de novo uns com os outros, não vamos deixar de poder estar virtualmente também. E, portanto, as duas formas devem complementar-se, porque elas são mutuamente enriquecedoras para podermos estar sempre próximos de todos ao mesmo tempo. Exato, e as novas tecnologias vieram provar, de facto, com a pandemia, que nós podemos continuar a ter encontros com estes formatos, chegar a muitas pessoas que normalmente não chegávamos, portanto, democratizar até a questão da cultura e a questão do acesso cultural, portanto, às segundas, terceiras e quartas gerações através destes vários formatos. E nem todas as instituições têm, portanto, aliás, não conheço nenhuma que
que tenha, portanto, recursos ilimitados e, portanto, as novas tecnologias, estes novos formatos permitem-nos uma maior ligação sem aqueles custos exorbitantes de viagens e mais viagens, se bem que é sempre melhor abraçar as pessoas pessoalmente. Eu queria, portanto, nos 3 desafios que mencionou, e falou obviamente da parte económica, que não é obviamente a minha área, se fosse talvez estaria melhor na vida, mas entretanto penso que é importante falar nesse contexto e aliás já aqui eu referenciei em outros segmentos e queria referenciar como o Sr. Diretor Regional está presente, que há um projeto neste momento no Capitólio da Califórnia para criarmos o Caucus Friends of the Azores, portanto, mas não queríamos que fosse um caucus, é um projeto do California Portuguese American Coalition, o CPAC, do qual eu estou na direção, presido neste momento, e o California Portuguese American Coalition está a trabalhar com os 2 legisladores de ascendência açoriana, portanto, que é a Cecília Aguiar Curry, que tem raízes na Ilha Terceira, e é o Henry Stern, que não é um nome propriamente muito popular nos Açores, Stern, mas da parte materna, a mãe Pimentel Pimentel e Ávila, salvo erro, portanto, que têm ligações em famílias judaicas no Faial. E, portanto, aliás, tivemos aí em Ponta Delgada e ele esteve presente, portanto, na sinagoga que existe e que foi recuperada, e foi um momento muito bonito para ele. Portanto, o Henry Stern está também empenhado, mas queríamos que fosse uma ligação entre as várias indústrias, ou seja, os políticos, a tecnologia, a agricultura, a cultura, etc., para que fosse um caucus vivo, não só da classe política, com respeito para a classe política, mas também que envolvesse as várias forças vivas dos novos açorianos de segundas, terceiras e quartas gerações. E falando nisso, eu perguntaria, portanto, nem toda a gente, como eu tenho dito em algumas sessões, tem 1,5 milhão ou 2 para investir nos Açores, ou vários milhões, mas há um grupo de açorianos que não tem problema nenhum, através de um consórcio, investir quantidades mais pequenas, mas que depois se juntam e fazem milhões, não é? Esse, obviamente, é um processo que tem que ser da Secretaria da Economia dos Açores, mas dentro da Direção Regional das Comunidades, há, portanto, neste momento, na sua visão, algo concreto, já falou um pouco com a Bélis Azórica, com a Direção Regional da Cultura, mas há de facto planos para haver uma maior cooperação, digamos assim, entre as várias direções e entre as várias secretarias para se chegar às comunidades, no turismo, na economia, porque há muita gente que não teria problema nenhum. Eu conheço-os, falámos disso muitas vezes na diáspora, gostaria de investir 75, 100 mil dólares, 150 mil, mas obviamente que tem que se criar um consórcio económico que envolva, portanto, esse capital, portanto, público. E isso é um projeto mais do âmbito económico, mas é algo que a sua direção regional tem que estabelecer esses contactos. Há, de facto, uma visão para alargar esse aspecto às várias secretarias no contacto com a diáspora. Essa questão é muito importante e está, aliás, prevista no próprio programa do Governo e tem sido, inclusivamente, reafirmada pelo Sr. Vice-Presidente do Governo como sendo um dos principais caminhos a seguir nos próximos anos no relacionamento com a diáspora. Nós precisamos de criar aqui uma espécie de estrutura multidisciplinar, interdepartamental de apoio ao investidor da diáspora. Tem que ser uma aposta global e integrada da região, envolvendo diferentes departamentos do governo, envolvendo inclusive o poder local, envolvendo até outras instituições da sociedade civil, desde logo, por exemplo, a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, entre outras entidades. Temos que conjugar esforços para podermos acolher, apoiar e orientar as intenções de investimento da nossa diáspora. E nós estamos a falar da Califórnia, que é um estado importantíssimo no mapa global das comunidades açorianas. É a 7ª economia mundial, tem 5 vezes o tamanho do nosso próprio país. Só de portugueses consta que viverão aí à volta de 350 mil e nós sabemos que eles são maioritariamente de origem açoriana. Portanto, nós temos aí
um potencial que só podemos aproveitar devidamente. Estamos a falar do único Estado que consegue eleger congressistas para a Câmara dos Representantes em Washington. Estamos a falar de um Estado que tem açorianos e luso-descendentes em posições absolutamente preponderantes do ponto de vista económico, designadamente ligados à agropecuária. Estamos a falar de um Estado que se notabiliza cada vez mais no âmbito da inovação e das novas tecnologias. Basta lembrar a Baía de São Francisco, o Silicon Valley. Portanto, é um mundo de oportunidades que se nos abre se nós tivermos o engenho e a arte de aproveitar essas potencialidades para criar também do ponto de vista económico uma ponte nos dois sentidos entre os Açores e o estado da Califórnia. Nós estamos absolutamente determinados a seguir esse caminho, haja também do vosso lado e certamente que haverá vontade nesse sentido. Com toda a certeza. Eu sei que tinha-lhe pedido entre 1 hora, portanto, do meio-dia a 1 hora aqui da Califórnia, mas eu vou-lhe roubar, se for possível, mais uns 8 minutos. E queria que terminássemos falando um pouco do Conselho de Diáspora. Eu sei que o senhor Vice-Presidente falou na sua sessão inaugural deste simpósio e gostaria que falássemos um pouco o ponto da situação do Conselho de Diáspora, como é que está neste momento. Eu sei que há novidades em, portanto, movimentar o próprio Conselho durante os próximos meses e seria importante nós terminássemos com essa informação, se não se importasse. Com muito gosto. O Conselho da Diáspora Açoriana há de ser uma entidade representativa das nossas comunidades. Antes de mais e acima de tudo, um órgão consultivo do próprio Governo dos Açores no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Regional, para que também a nossa diáspora seja chamada a dar a sua opinião sobre as opções de governação que desenvolvemos nos Açores. Ele foi criado em agosto de 2019 por deliberação unânime do Parlamento dos Açores, será constituído por 35 membros, é presidido pelo próprio Presidente do Governo. Desses 35 membros, alguns são por inerência, como por exemplo representantes eleitos do Parlamento dos Açores, mas há principalmente 19 conselheiros da diáspora açoriana que são eleitos pelas próprias comunidades açorianas. O diploma legal que criou este Conselho instituiu, digamos que, círculos eleitorais em áreas estratégicas da geografia da nossa diáspora e, portanto, vão ser eleitos esses 19 conselheiros da diáspora açoriana, sendo 5 no Brasil, 5 no Canadá, 5 nos Estados Unidos, 1 na Bermuda, 1 no Uruguai, 1 eleito por Portugal, relativamente ao continente português e à região autónoma da Madeira, e outro eleito pelo resto do mundo. Ora, todos esses conselheiros são eleitos através de uma plataforma digital que foi constituída para o efeito, que se chama Açorianos no Mundo, Açorianos no Mundo, e que pode ser facilmente acessível através do Google, por exemplo. Essa plataforma digital serve, numa primeira fase, para registar os açorianos e os açores-descendentes que estejam radicados na diáspora há mais de 5 anos, em qualquer um dos destinos da nossa diáspora. Podem fazer o seu registro através dessa plataforma digital e devem fazê-lo só até ao dia 31 de março, o que significa que nós temos praticamente apenas uma semana para podermos receber as últimas inscrições dos açorianos imigrados que queiram registar-se como eleitores passivos e ativos, ou seja, podem eleger e podem ser eleitos se estiverem registados até 31 de março na plataforma Açorianos no Mundo. Portanto, até 31 de março aceitaremos com muito gosto, e oxalá que sejam muitas, as inscrições que queiram fazer. Depois, durante o mês de abril, entre os açorianos que estiverem registados nessa plataforma, aqueles que quiserem candidatar-se a conselheiros da diáspora durante o mês de abril farão a apresentação
das suas candidaturas. Essas candidaturas hão de ser validadas e depois, ao longo desse próximo mês, haverá uma espécie de campanha eleitoral, digamos assim, durante um período em que os candidatos conselheiros da diáspora açoriana queiram partilhar o seu projeto com todos os açorianos que estão registados e que vão votar na respectiva área de residência através dessa mesma plataforma. Depois, no mês de maio, faremos então a eleição dos conselheiros, entre aqueles que estiveram registados como eleitores e aqueles que se estiverem candidatados como eleitos. Durante o mês de maio será feita a votação em cada um dos círculos eleitorais que já referi. Um dos círculos corresponde ao estado da Califórnia, é bom dizer. E depois então, finalmente, no mês de junho, depois faremos a instalação do Conselho da Diáspora Açoriana com a tomada de posse dos 19 conselheiros da Diáspora Açoriana. Estamos a apontar para o dia 10 de junho, por ser a data simbólica do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, para fazermos a instalação do Conselho e a tomada de posse dos conselheiros de forma inevitavelmente ainda virtual, mas numa sessão presidida pelo Sr. Presidente do Governo dos Açores, o Dr. José Manuel Bolieiro, para podermos criar finalmente o Conselho, instalar o órgão, conferir posse aos conselheiros e podermos, a partir daí, começar a trabalhar. Quando a pandemia o permitir, teremos então aí sim uma reunião presencial. Mas para já fazia aqui o apelo para que até 31 de março todos os açorianos e açores-descendentes que o desejarem possam inscrever-se na plataforma digital Acolianos no Mundo. Muito obrigado. De facto, também o Instituto fará, portanto, a sua cota-parte para tentar movimentar, particularmente os mais novos e não só, aqueles que apoiam o Instituto. Temos largas centenas e entraremos em contato com eles durante a próxima semana, porque é demasiado importante não haver uma presença, obviamente, da Califórnia. Portanto, estamos a terminar a nossa sessão. Foi, portanto, uma hora e pouco muito, muito ilustrativa e extremamente importante para a nossa diáspora. Eu agradeço o seu tempo, agradeço obviamente o seu serviço e em prol e da nossa comunidade, da nossa diáspora, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Brasil, na Bermuda, no Uruguai, em várias partes do mundo, até mesmo na Austrália, não é? Onde temos, aliás, tenho algumas famílias, e portanto os açorianos estão por toda a parte, mas de uma forma particular, obviamente, neste simpósio Filamentos da Herança Atlântica dedicado à diáspora nos Estados Unidos da América, aos Açores e a diáspora nos Estados Unidos da América, que para o ano que vem, se tudo correr bem, portanto, estaremos em março de 2022, ou por essa altura, a tentar fazê-lo ao vivo aqui na Universidade Estadual da Califórnia, onde, portanto, temos cerca de 25.000 alunos e onde onde temos muitos luso-descendentes e, particularmente, todos eles, quase todos eles, ligados aos Açores. A nossa comunidade na Califórnia, como disse muito bem, os cerca de 350.000, e daqui a uns meses também teremos o resultado do censo americano, portanto vamos saber ao certo quantos somos, se somos ainda 350.000 ou se somos mais, espero que não sejamos menos, mas que se somos mais porque houve outras oportunidades das pessoas se identificarem como portugueses e identificarem-se como também outros grupos étnicos, por muitas vezes limitava-se só a um grupo étnico agora, e as pessoas cada vez mais, como o Dr. José Andrade sabe, como falamos aqui, indiretamente, cada vez mais os Açores descendentes também têm, portanto, outras etnias, há presença, portanto, hispânica, asiática, afro-americana, etc. E o censo deste ano aqui nos Estados Unidos da América permitiu que se identificassem até 7 identidades diferentes, portanto, permitiu que os açorianos, de facto, ou mais portugueses, mas até havia até podiam ter escrito açoriano se o quisessem, mas não houve muita informação nesse aspecto.
Portanto, é importante que nós estejamos presentes, de facto, no próximo ano aqui, e gostaríamos, como eu disse, o convite oficial seguirá no outono deste ano para si e para o Governo da Região Autónoma dos Açores. Mais uma vez, muito obrigado por este espaço, por toda a informação. Vamos continuar o diálogo e logo que tenhamos as conclusões também a serem enviadas para si, em primeira mão, para o Senhor Vice-Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores e, obviamente, para a comunicação social também. Foi um prazer, foi um gosto revê-lo e pessoalmente e também, obviamente, institucionalmente, em nome da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, do Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, o Instituto Português Além Fronteiras, com um segmento que começamos, um sector que, portanto, estamos a dar corpo neste momento e onde está, aliás, a Bruma Publications, que é o ADP, ou seja, Azorian Diaspora Project. Portanto, queremos que dentro da universidade haja, portanto, um segmento oficial dedicado à diáspora açoriana e queremos ter, obviamente, que o espaço para a congregação de tudo que tem a ver com a diáspora, começando com as histórias orais que são muito caras para nós e temos o apoio da Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento para isso, da FLAD, para continuarmos a colher as histórias orais dos açores-descendentes, dos açorianos e açores-descendentes presentemente no Vale de São Joaquim, mas queremos expandir um pouco por toda a Califórnia e ao oeste americano. As histórias orais, como o Sr. Diretor Regional compreende, é um rico manancial histórico para a nossa comunidade e precisam ficar registadas porque há muitas histórias que infelizmente foram para a cova com as pessoas e não podemos continuar a cometer esse gravíssimo pecado. Portanto, muito obrigado mais uma vez Muito obrigado, eu. gostaríamos de continuar, obviamente, o nosso excelente relacionamento que temos com o Governo da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado, eu. Foi um gosto, uma honra, um privilégio poder participar pela primeira vez, embora virtualmente, no simpósio Filamentos da Herança Atlântica. Espero que não seja a última e espero que a próxima já seja presencial, o que seria uma boa notícia para todos nós. Muito obrigado e muitos parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado e até sempre. Um abraço para Até si e para sempre. todos. Um Haja abraço. saúde, Muito como se diz obrigado. na nossa terra. Exatamente. Haja saúde e aqui estaremos às 2 e de volta às 5 horas da tarde, hora, obviamente, aqui da Califórnia. Muito obrigado, Sr. Regional, e muito obrigado a todos pela sua presença. Um abraço.